Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Sabas. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória dos santos Martinho de Dume, Frutuoso e Geraldo, bispos de Braga, em Portugal. Martinho de Dume, oriundo da Panônia, da atual Hungria, homem de grande erudição, ocupou a sede episcopal de Dume e depois a de Braga. Graças ao seu zelo apostólico e à sua pregação, os suevos abandonaram a heresia ariana e abraçaram a fé católica. Empenhou-se com ardor na erradicação dos costumes da idolatria, inclusive linguísticos, como na designação cristã dos dias da semana, e escreveu importantes opúsculos, nomeadamente de orientação moral, catequética, pastoral e de vida monástica. Com a sua virtude e sabedoria, diz Santo Isidoro de Sevilha, a Igreja floresceu na Galécia. Morreu no dia 20 de março. Frutuoso, de nobre família visigótica, depois de ter sido monge fundador de Cenóbios, foi eleito bispo de Dume e finalmente nomeado bispo metropolitano de Braga pelos padres do Concílio X de Toledo, governando simultaneamente com suma prudência esta igreja e os seus mosteiros. A sua santidade e labor apostólico estenderam-se a toda a Península Ibérica. Morreu no dia 16 de abril. Geraldo, natural da Gália, professou no mosteiro de Moissac, de onde passou para Toledo, depois foi eleito bispo de Braga, onde exerceu grande atividade na reorganização da diocese, na promoção da vida monástica, na reforma litúrgica e pastoral, na reconstrução de igrejas, bem como na aplicação da disciplina eclesiástica. Morreu neste dia 5 de dezembro, na localidade de Bornes, quando fazia as visitas pastorais nessa distante região. C. 579, C. 665, 1108. Em Tabessa, na Numídia, na atual Argélia, a paixão de Santa Crispina de Tagore, mãe de família, que, no tempo dos imperadores Diocleciano e Maximiano, porque se recusou sacrificar aos ídolos, por ordem do procônsul Anolino foi degolada. Morte no ano 304. No cenóbio de São Pedro de Aquara, na Lucânia, hoje na Campânia, região da Itália,
São Lúcido, monge. Morte no ano 938. Em Mântua, na Lombardia, também região da Itália, o beato Bartolomeu Fante, presbítero da Ordem dos Carmelitas, que, pela sua palavra e exemplo, estimulou o coração dos fiéis ao santo amor de Deus e à devoção filial a Maria, Mãe de Deus. Morte no ano 1495. Em Londres, na Inglaterra, São João Almon, presbítero e mártir, que, durante mais de 10 anos exerceu clandestinamente o ministério pastoral, até que, no reinado de Jaime I, por causa do seu sacerdócio foi enforcado em Tibur, não deixando de dar esmolas mesmo no patíbulo. Morte no ano 1612. Em Schwerin, cidade da região de Mecklenburg, na Alemanha, o passamento do beato Nicolau Stensen, bispo titular de Tissiópolis, que, oriundo da Dinamarca, foi um dos mais notáveis investigadores das ciências naturais, mas, abraçando a fé católica, quis servir a Deus ao serviço da verdade e foi ordenado presbítero e depois bispo, desenvolvendo com grande zelo a sua missão na Europa setentrional. Morte no ano 1683. Em Turim, na Itália, o beato Felipe Rinaldi, presbítero da Sociedade Salesiana, que se dedicou à propagação da fé em terras de missão. Morte no ano 1931. Em Guadalajara, na Espanha, o beato Luís Martínez Alvarelos, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, que, no tempo de perseguição religiosa, enfrentou gloriosamente o combate por Cristo. Morte no ano 1936. Perto de Munique, na Baviera, região da Alemanha, o beato Narciso Putis, presbítero e mártir, que, desterrado da Polônia ocupada por um regime estrangeiro durante a guerra, foi levado para o campo de concentração de Dachau, onde morreu consumido por cruéis tormentos. Morte no ano 1942. História de São Sabas. Origens. Sabas nasceu no vilarejo de Mutalasca, vizinho da cidade de Cesareia de Capadócia, no ano 439. Sua infância foi difícil. Por causa de uma disputa por herança entre seus parentes, ele foi em busca de ajuda num mosteiro. Lá, foi muito bem acolhido, embora fosse ainda criança. Ficou e tornou-se monge. E, apesar de ter adquirido pouca instrução formal, tornou-se um grande sábio nos assuntos espirituais e na doutrina cristã. Muitas realizações. Desde que se tornou monge, São Sabas passou sua longa existência entre os vários mosteiros que existiam na Palestina. Viveu a vida monástica comunitária, depois, experimentou a vida solitária do mosteiro dos Anacoretas. Esse tipo de vida, aliás, foi a sua preferida, pois gostava da vida de solidão desses monges. Além dessas experiências em vários mosteiros, São Sabas partilhou os bens que herdou da família entre os cristãos mais pobres, e também, entre os doentes. Trabalhou pela conversão de seus irmãos até conseguir. Ajudou também os cristãos que eram perseguidos em sua terra. Foi sempre praticante da caridade e, também, valente ao defender o direito e a justiça. Perseguição. Na época de São Sabas, os cristãos eram perseguidos. Havia, inclusive, um decreto afirmando que os cristãos deveriam comer a carne de animais oferecidos aos deuses pagãos para serem poupados. Muitos cristãos enganavam os guardas, dando carne comum a seus familiares, e não as carnes sacrificadas. Assim, salvavam seus entes queridos do martírio. São Sabas, porém, recusou-se a endossar essa mentira. Chegou a protestar publicamente contra essa prática. Fundador. São Sabas fundou uma enorme comunidade de anacoretas, ou seja, monges solitários, no Vale de Cédron, que fica na Palestina. A comunidade recebeu o nome de Grande Laura. A obra começou espontaneamente. Alguns eremitas começaram a ocupar cavernas ao redor daquela na qual São Sabas vivia isolado, na companhia dos animais. Aos poucos, construíram um oratório. Mais monges chegaram e nasceu o que se transformou no mosteiro de São Sabas. Milagres e prodígios. São Sabas tornou-se famoso por causa de milagres e prodígios que se realizavam através de suas orações.
Certa vez, uma grande seca foi interrompida por suas orações. Ele também ficou famoso por causa da grande sabedoria que alcançara sobre a doutrina de Cristo. Esses dois dons de São Sabas fizeram a comunidade recém-fundada crescer bastante. São Sabas, então, passou a ocupar uma posição de grande liderança entre os cristãos e o clero. Pregação e perigo. São Sabas era, também, um grande pregador do Evangelho. Suas pregações inspiradas levavam à conversão um grande número de pagãos. Tanto, que ele passou a incomodar as autoridades romanas. E as perseguições aumentaram e pioraram. Mas ele não se intimidou. Chegou a interpelar o imperador romano, na cidade de Constantinopla, contra os impostos e em favor dos pobres. Além disso, ele chegou a organizar e a liderar um verdadeiro exército de monges, com o objetivo de dar apoio ao Papa e combater a heresia conhecida como monofisismo, que afirmava que Jesus Cristo tinha somente a natureza divina, negando sua natureza humana. Morte. São Sabas faleceu no dia 5 de dezembro do ano 532, em Israel. Tinha 93 anos. Ele passou a ser considerado como um dos mais importantes organizadores da vida monástica na Palestina. A festa em sua honra passou a ser celebrada no dia de seu falecimento. Ele passou a ser conhecido como Pérola do Oriente, por causa de sua grande sabedoria e influência. No mosteiro que ele fundou, São João Damasceno viveu 2 séculos depois. Oração a São Sabas. Senhor nosso Deus, concedei-nos, por intercessão de São Sabas, a graça de uma maior compreensão dos bens espirituais. Desejo cultivar o hábito de tudo em minha vida a vós oferecer. Nos pequenos e nos grandes projetos, que saiba calar-me e ouvir-vos em meu coração. Amém. São Sabas, rogai por nós.